nos colocamos? Quem somos nós? Aonde estamos? A nossa identidade é definida nestas palavras. Cristo é o Criador, o Senhor, Rei, Salvador, Sacerdote perfeito e Deus. E por fim, nos últimos versos desse trecho, nós lemos, Paulo fala da obra que Cristo, que é Deus, realizou por nós e em nós. Primeiro, Ele fez paz entre nós e Deus através do seu sangue. Ele tirou a procuração que nós tínhamos dado para Adão lá no Éden. Ele tirou essa procuração. Ele nos deu a possibilidade de trocar o procurador. Eu não quero mais ser o Adão, eu quero Cristo como meu procurador, para que todo aquele que nele cresce pudesse entregar essa nova procuração para Cristo, como nosso representante diante de Deus. Por isso que Ele fez paz em nós, mas não só em nós, mas toda a criação, porque a terra, os animais e o universo gemem por causa da maldição adâmica. Nossa Bíblia fala, o universo geme, o nosso universo passa por dificuldades. A gente vê essa questão, o clima está louco, a gente tem um monte de coisa que a gente não entende. Não é aquecimento global, isso daí é efeito do pecado. Este é o pecado. Deus falou, o mundo vai sofrer, maldita é a terra por tua causa. Ele falou isso. E por isso a gente planta cenoura e quando vai colher tem um monte de erva daninha no meio. Por quê? Porque é castigo. Porque isso é maldição. Então, a terra espera esse momento de redenção. E nós éramos estranhos diante de Deus. E esses estranhos e inimigos do entendimento, que fala no verso 21, tem o sentido de, o estranhos de distanciados, cortados ou alienados de Deus. E inimigos pode ser traduzido por odiosos. Nós também éramos odiosos diante de Deus. E Cristo nos reconcilia no corpo da sua carne, porque a sua morte foi substitutiva, Ele morreu em nosso lugar. Por isso Ele nos reconcilia no corpo da sua carne. E Deus não vê mais o nosso pecado, Deus não vê mais o Adão que ainda habita em nós, mas vê o seu Filho, quando olha para nós, e por isso podemos dizer, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, isto sei, e alerta do Paulo, permaneceis na fé, alicerçados e firmes. Enfim, isto é o que Paulo explica nessa sua carta para aquele povo, para mostrar a eles, esqueçam tudo isso, é Cristo. Assim como os colossenses, se nós não tivermos claro em nosso coração quem é Cristo, o que Ele fez e qual é a nossa posição nesse contexto de salvação e de dependência total dEle, se Ele não for preeminente, ou seja, o mais importante em nossa vida, nós corremos o risco de que outras doutrinas estranhas nos confundam, nos façam perder o rumo, ficar em dúvida, em pânico diante do que vivemos e vivemos. O mundo em que nós vivemos quer a todo momento nos levar a crer que o nosso destino está em nossas mãos. Nas mãos dos governantes estão as soluções, nas mãos do Estado está a salvação. É isso que o mundo quer, e nós creemos nisso. Eles querem nos levar a crer que podemos tudo, que somos deuses, que é uma questão de pensamento positivo, de auto-influência, de autoajuda, para alcançarmos o que quisermos. Muita gente deve ter ouvido esse negócio, não, você é forte, mentalize, pense, deseje que você alcance. É isso que o mundo diz. Porém, não é isso que a Bíblia fala. E é só a gente ver com isso a quantidade de livros de autoajuda que tem nas livrarias hoje em dia. Você mais encontra livros de autoajuda, que eu apelidei jocosamente de auto-engano.
Se a gente tiver clara a referência de quem é Cristo em nossas vidas, se Ele for o nosso modelo, o nosso coração se tranquiliza, pois resgatamos a nossa identidade, quem somos, onde estamos e o que fazemos aqui, e voltamos a ter a capacidade de julgar o que é certo e o que é errado, segundo a palavra de Deus. E agora, para amarrar tudo, eu vou contar o resto da história. Eu tinha parado e eu acordei à noite e estava perdido no quarto. Não tinha a menor ideia de onde eu estava. Não tinha ideia de onde eu estava e como é que eu tinha chegado naquele lugar. Não lembrava simplesmente nada do que tinha acontecido. E nesse desespero eu comecei a andar pelo quarto escuro, com as mãos para frente, porque eu não sabia se tinha um buraco. Sinceramente, você pensa até, não, eu fui sequestrado, ou no cativeiro, não sei o que aconteceu. E eu comecei a andar procurando a parede. Quando chega num determinado ponto do quarto, que eu piso naquela madeira, onde na noite anterior eu percebi que o chão estava quente. E eu senti debaixo do meu pé o chão quente. Imediatamente veio na minha mente o que tinha acontecido. Na noite anterior, que eu estava escovando o dente e andando pelo quarto, eu percebi que o aquecimento central passava exatamente naquele ponto. Eu me lembrei de onde eu estava, lembrei da disposição do quarto, o que eu estava fazendo lá, quando é que eu tinha chegado. Eu encontrei uma referência. Por isso, para a gente fechar, quando nós estivermos com amnésia ou na escuridão, as apalpadelas tentando achar luz, inseguros, com medo, confusos, com doutrinas e discursos confusos, voltemos à referência do calor do amor de Cristo por nós, que Ele nos retira da nossa dúvida, do nosso medo e nos traz paz ao coração. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe. Amém. Bom, podemos compartilhar uma palavra que nos inspira. Né? Antes de nós encerrarmos, eu quero deixar uns avisos para os irmãos. Primeiro, nós estamos já nessa semana no nosso terceiro culto de quinta-feira, né? Quinta no altar. Eu quero reforçar o convite para você, se você puder estar conosco. É um tempo onde nós louvamos ao Senhor, onde nós oramos, onde nós temos uma palavra para nós, uma palavra de Deus. Não é um momento onde a gente tem a oportunidade de estar em comunhão com os irmãos e irmãs. É um tempo de graça, de bênção sobre nós, e eu tenho certeza que Deus há de nos abençoar, como já está nos abençoando, nos dando respostas, né, acerca daquilo que nós temos pedido. E se há algo que é muito comum hoje, são as necessidades, as carências que nós temos, e que só Deus pode nos resgatar, nos responder, nos proporcionar. Então, esse é o momento de nós estarmos aqui na quinta-feira, para as 20 horas. Eu quero convidar vocês, se você não teve oportunidade, de estar conosco aqui também para participar desse culto. Nós temos a nossa reunião de oração às terças-feiras, a partir das 8 horas da manhã. Nesta terça-feira, em particular, a última terça-feira do mês de fevereiro, nós estaremos queimando os pedidos de oração, entregando ao Senhor, para que Ele possa nos responder também. Então, nós estamos enfatizando muito o pedir, né, e o buscar ao Senhor, né, na nossa caminhada semanal. Na sexta-feira nós temos nosso momento com Deus, a nossa tarde com Deus. Aí eu quero também convidar você para estar conosco a partir das 15 horas das sextas-feiras. Se você puder estar aqui, nós temos tido um tempo onde a gente pode aprender acerca da palavra e trazer para os nossos dias
este ensinamento para que a gente possa aplicar no nosso cotidiano, ter sido um tempo abençoador também. Outra vez que eu quero dar aos irmãos, que é também muito importante, eu estou, de acordo com as atribuições que foram dadas, convocando um concílio extraordinário para o próximo domingo. Eu sei que é um domingo de carnaval, mas até onde eu sei, ninguém está comprometido com nenhuma escola de samba, com nenhuma marchinha, ninguém está comprometido, ou vai poder estar aqui na igreja, tempo de domingo de ceia, e mesmo sendo o primeiro domingo de ceia, e no meio de um feriado prolongado, vamos chamar assim, eu ainda preciso fazer essa convocação e eu vou explicar por quê. Nós já estamos com o nosso elevador há mais de um ano sem funcionar. E ele implica não só um prejuízo para nós, um desconforto para nós como igreja, mas principalmente para o médico, que tem as salas aqui alugadas durante a semana, onde o Detran é alugado para o Detran, e o Detran exige que haja um elevador. Então, esse elevador precisa estar funcionando. E nós, no ano passado, a gente tinha uma empresa que cuidava, e a gente paga a manutenção todos os meses, e deixa como está para ver como fica no próximo mês. Resumindo a história, no final do ano passado nós trocamos de empresa. A empresa anterior havia feito um orçamento que era para mexer em uma das peças só, que estava com defeito, e um valor muito alto, que eu achava alto. E aí então a gente resolveu contratar a empresa que instalou o elevador. Acho que há uns 20 e poucos anos, quase 30 anos, esta empresa ela instalou e a gente entrou em contato com eles, até porque se eles instalaram, eles têm todos os dados, enfim, e a gente acabou contratando essa empresa e ela veio e fez um orçamento, que é um orçamento alto a princípio. Nós não aceitávamos, até porque a gente não tinha condições de arcar com essa despesa. Então não adianta a gente falar, não, vem, faz, depois a gente não paga, quem fica mal visto é a própria igreja. Então nós somos muito sinceros e nós estamos nessa conversa. Resumindo esta conversa, nós chegamos a um ponto, Então eles diminuíram o valor do orçamento, eu vou passar para vocês. O orçamento para fazer tudo que é necessário, toda a atualização, modernização desse elevador, só para vocês entenderem, ele está empenado, ele está com o quadro de força desatualizado, ele está com os cabos já de aço que sustentam o sobe e desce do elevador comprometido, ele não tem infravermelho, uma coisa que é necessária nos elevadores nos dias de hoje. Então tudo isso vai ser necessário fazer. E esse valor, esse orçamento ficou para nós hoje, nesse valor que nós estamos negociando, chegamos a esse valor. Todo esse trabalho, todo esse conserto, ele vai ficar em R$ 21.500. E é óbvio que a gente não tem esse valor, mas a gente chegou com uma proposta de parcelarmos esse valor. E o valor que era o número de parcelas que nós conseguimos foram 15 parcelas. Então, até conversando com o André, ele falou assim: vamos levar para o conselho decidir, até para a igreja saber o que está acontecendo e se comprometer também nesse pagamento. Pelo que eu vi no histórico do elevador, não foi feito nenhum tipo de manutenção de segundo, terceiro ou quarto escalão. Ou seja, foi feito somente a manutenção rotineira. E por causa disso houve um desgaste, e esse desgaste caiu no meu colo, nos dias de hoje. E eu, sinceramente, eu não tenho por hábito de deixar perguntar para ver como fica. Quem sabe daqui a alguns anos alguém ou outro pastor, não, é para fazer, então nós vamos fazer. Tem que fazer, tem que arrumar, nós vamos fazer. E eu já estou até fazendo aí um link com um presente que nós damos para a igreja. Não sei se vocês lembram, nós demos um data show no ano passado, reformamos um portão no ano retrasado. Este ano a igreja vai dar de presente para ela a reforma do elevador.
Amém? Nós vamos ter esse conselho para quê? Para que a gente possa decidir juntos se nós, primeiro, se nós vamos aceitar essa proposta e se aceitarmos a proposta, como nós vamos fazer para arcar com esse valor. Ele vai girar em torno, essas 15 parcelas, elas vão girar em torno de R$ 1.400. Então nós vamos precisar, durante 15 meses, R$ 1.400. Como nós vamos conseguir esse valor? Aí é uma outra história. Nós temos diversas formas de nós buscarmos esse valor. Nós não vamos contar com uma sede regional, com a igreja, com a instituição, porque nós sabemos que se nós pedirmos para esse valor, eles vão falar assim, só se você prestar 200 para nós, aí a gente presta 20 para você. Então nós vamos, como igreja local, nós vamos buscar uma solução. Mais importante, eu gostaria que vocês estivessem aqui com o parecer de vocês. Eu creio que nós precisamos fazer isso, mas eu não tomo assim sozinho, hoje também. Nós, como igreja, a igreja é conciliar, então o concílio vai decidir. Nós temos somente este assunto. Uma orientação. Se você tem alguma dúvida, nós temos aí o nosso grupo na igreja, do WhatsApp. Coloque a sua dúvida no grupo do WhatsApp. A gente é tentado algumas coisas. Para não chegar aqui, quanto vai ser? Como vai ser? Quem vai ser? Não, já está sendo falado e eu vou durante a semana colocar um texto ou um vídeo explicando mais detalhadamente sobre isso. Mas eu gostaria de deixar essa convocação, então, é uma convocação extraordinária para um concílio com a pauta, o conselho, a reforma do nosso governo. Amém? Alguma dúvida? Deixe sua dúvida para durante a semana você responder no nosso grupo e também no domingo. E por favor, se você por acaso estiver comprometido com alguma marchinha de carnaval, se você estiver comprometido com algum grupo, algum bloco, faça uma justificativa, esteja aqui no culto. Esteja aqui no culto, vai ser muito importante, Donara? Nós vamos ter a ceia e também vamos ter esse nosso concílio. Amém? Vamos nos colocar de pé, nós vamos orar, agradecer a Deus por esse momento de culto, receber a bênção e depois termos o nosso momento de confraternização. Só gostaria de fazer algumas palavras também para acalmar o coração das pessoas. No primeiro culto de quinta-feira, eu prometo que você é muito breve, pode ficar de pé. No primeiro culto de quinta-feira, eu expliquei para a igreja que eu estava passando por um processo de pré-operatório, nos exames que eu fiz, foi constatada uma veia aorta calcificada e alongada, eu fiquei preocupado com isso e outras pessoas ficaram também. A partir daí eu já comecei uma dieta severa, também já estou, graças a Deus, já passei pelo clínico geral, já estou sendo encaminhado por um cardiologista, mas segundo o que essa médica da clínica geral me disse, a força é muito comum, provavelmente alguma alteração de colesterol, isso aí você vai poder tratar sem nenhum tipo de tratamento mais invasivo, cirurgia, alguma coisa assim. Mas quem vai dar a última palavra é o médico. E eu, na verdade, quem vai dar a última palavra é Jesus. Então eu já estou crendo no milagre. Falei, Deus, está na tua mão. Se eu quiser fazer um milagre sem passar pelo médico, o senhor faz. Se eu precisar passar pelo médico, tomar remédio, eu vou fazer. Se eu precisar fazer uma cirurgia, que o senhor esteja com os médicos, eu estou nas mãos do Senhor. A palavra hoje é a palavra dele. Mas só para aquietar o coração de alguns irmãos e irmãs, já me internaram, já passei pela perícia com alguns irmãos, já estou debilitado, mas eu continuo com a minha vida normal. Ontem já dei um passeio de bicicleta para confirmar isso daí. Então, só para esclarecer para os irmãos o que está acontecendo e principalmente pedir para que os irmãos continuem orando por nós. Amém? Vamos orar esse programa. Senhor, obrigado, Deus. Obrigado por este culto, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse momento tão precioso para nós, Deus. Que esta comunhão, que estes momentos, Senhor, onde nós podemos abrir o nosso coração, Senhor, podemos cantar, Deus, podemos te louvar, podemos, Deus, encontrar os nossos irmãos e irmãs, Deus, podemos, Deus, ter esse momento de confraternização, mas acima de tudo, Deus, obrigado pela tua presença, Deus.
O motivo de nós estamos aqui é a tua presença. Obrigado, Pai, porque a tua presença ela é real. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós. E eu te peço, continua conosco, Pai. Nos dê uma semana na tua presença, abençoado, Senhor. Nos prepara, Senhor, para no domingo estarmos aqui novamente, Senhor, para continuar o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa vida devocional. Nós oramos a Deus pelo teu bênção, em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco e conosco permaneça hoje e para todos sempre. Amém.